Vamos só orando pelo nosso irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, queremos dar graça, ó Deus, pela oportunidade, meu Deus, de estarmos na Tua casa nessa noite, ó Deus, neste culto de ensino, meu Senhor. Ó Deus, que venha nos abençoar, Senhor Jesus. Ó Deus, que venhamos sair aqui da Tua casa nessa noite, meu Deus, fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, tendo conhecimento, meu Deus, do assunto, ó Deus, que iremos tratar, meu Deus, nesta noite. Por isso, Deus, continue abençoando o Alex, Senhor Jesus. Ó Deus, porque eu tenho certeza, ó Deus, que já ministrou no coração dele. Ó Deus, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Ó Deus, que ele fale mesmo, meu Deus, inspirado pelo Teu divino Espírito Santo. Ó Deus, seja conosco e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Shalom, Aleichem, paz seja convosco, amém? Uma alegria imensa mais uma vez estar compartilhando a palavra com vocês nesse tema tão importante, a qual eu estudo há mais de 18 anos. Vou deixar bem claro que eu não sou maçom, e a forma que eu ministro, todo mundo acha que a pessoa passou por lá, não é? Pelo conhecimento que tem, não. São apenas 18 anos de pesquisa. Tive pastores amigos maçons, entrevistei maçons e ex-maçons. Então, durante essa jornada, estivemos ministrando, estudando e continuamos estudando. Então, nós vamos tratar esse assunto com verdade, com coerência, sem especulação. E, com certeza, muitas pessoas vão ser despertadas nesta noite. Eu quero agradecer a presença de todos e também dos alunos do ITEF. Estou vendo alguns alunos do Instituto Teológico e Filosófico Latino-Americano, Alexandre, Cristóvão, doutor Arlete. Deus abençoe a todos. Meu amigo Marcelo, meu amigo de infância, em nome de Jesus. Vamos pôr em pé nesse momento, querido, por gentileza. Vou dar algumas considerações. Pode dar o toque aí, irmão Carlos, por gentileza, o primeiro slide aí. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós ministramos esse assunto como parte de história das religiões, nós damos aos alunos um total de 4 ministrações de 3 horas cada. Então, esse assunto de forma ampla, bem entendível, precisaríamos de 4 ministrações de 3 horas cada. Mas como nós sabemos que temos 1 hora de ministração, com certeza é um tempo suficiente para a gente alertar, para a gente compartilhar, mostrar o que tem de mais urgência naquilo que você precisa saber acerca dessa tão falada sociedade que é a maçonaria. Abra sua Bíblia então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Daqui para frente eu sempre estarei lendo na tradução, na versão da King James. Então a versão é diferente, mas tem a mesma harmonia dentro daquilo que faz parte da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 6, a partir do 14. Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Amém.
Pode sentar, querido. Vamos lá então, primeiro slide aí, por gentileza, a nossa abordagem. Nós vamos abordar o seguinte, eu vou trabalhar tudo com 6 abordagens. Primeiro, o que é maçonaria? Afinal de contas, o que é maçonaria? Porque as pessoas falam muitas coisas, desde criança tem ouvido falar sobre maçonaria. Você já ouviu muitas coisas sobre maçonaria, você já viu até sobre bode, sobre satanismo, mas o que é maçonaria? Vai ser a primeira abordagem. Vamos lá, irmão Carlos, segunda abordagem, nós vamos falar sobre... Vamos lá, pode ir? Atenção, irmão Carlos. Quando surgiu a maçonaria? Existe a maçonaria? Sim. Mas quando isso surgiu, como é que começou? Nós vamos mostrar, vai ser a segunda abordagem. Terceira abordagem, vamos lá. Vamos falar também qual a espiritualidade maçônica. Existe algo de espiritual na maçonaria? Qual é essa espiritualidade maçônica? É satânica? Tem muitos cristãos lá, opa, então o negócio já ficou bom, tem muito crente, tá? Maravilha. Vamos falar um pouco sobre essa espiritualidade maçônica. Vamos lá, próxima abordagem, vamos falar. O cristão pode ser maçom? O cristão pode ser maçom? Você vai sair com a resposta hoje, mas eu não vou te dar a resposta não. Você mesmo vai ter essa resposta. O cristão pode ser maçom? Outra abordagem que nós vamos trazer, vamos falar sobre símbolos maçônicos e seus significados. Todos os símbolos possuem um significado. Não existe nenhum símbolo que não tenha um significado. Afinal, qual é o significado dos símbolos maçônicos? Esconde alguma coisa? Tem algo além do que realmente se fala ou se prega? Pode ir. Agora presta atenção, como nós vamos trabalhar essa didática. Eu vou refutar os escritos maçônicos. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, quem me conhece vai até achar inacreditável. Eu nunca li um livro sobre maçonaria de evangelho. Não. Eu precisava de algo muito além. Eu só li livros maçônicos, livro de maçons. E ali busquei interpretar dentro daquilo que nós temos como conhecimento teológico, se existe uma verdade, quais são os equívocos. Então por que eu estou falando isso? Porque eu não vou apresentar nenhum comentário de livro evangélico. Eu tenho aqui livros da maçonaria, de maçons, escritores maçons. E eu quero trabalhar aqui nesta noite com as maiores autoridades literárias da maçonaria mundial. Vamos lá então, pode ir. As maiores autoridades são esses aí, ó. Esses são os escritores mais respeitados mundialmente da maçonaria. O que eles falarem sobre maçonaria não é opinião pessoal. Nós temos ali o Henry Wilson, que praticamente foi aquele que escreveu a maior e mais completa enciclopédia maçônica. Albert Maker, considerado erudito na história e no meio da maçonaria. Albert Piker, considerado o papa da maçonaria. O que estes homens escreveram não são opiniões pessoais. Eles escrevem o que é a maçonaria. Eles têm autoridade total para dizer o que é maçonaria. E eu vou trazer alguns escritos desses homens. E nós vamos interpretá-los, somente isso, mais nada, só vamos interpretá-los. E vai ser muito fácil interpretar e você vai saber muito bem interpretar esses grandes escritores. O Risado da Camino e os outros últimos, né, brasileiros. Vamos lá então. Pode ir, por gentileza. Aí nós temos alguns livros que nós tivemos acesso. O Breviário Maçônico, Moral e Dogma, do Albert Piker. E nós temos do Henry Wilson, né, a enciclopédia maçônica. Então, dessa forma que nós vamos conduzir essa ministração. Muito bem, vamos em frente então. Pode ir, por gentileza. Significado dos termos. A palavra maçonaria vem provavelmente do francês maçonnerie, que significa uma construção. Olha aí, ó. Maçonaria, dessa raiz francesa da palavra maçonnerie, significa uma construção. E quem faz uma construção é o que? Além de construtor, não é?
Vamos ver então, pode ir. A palavra maçom provém do inglês mason e do francês maçon, significa pedreiro. Deve ter um monte de maçom aqui hoje, né? Pedreiro. Vamos em frente. E franco-maçom, pedreiro livre. Esses são o significado, né? Os termos dessas palavras. Vamos lá. O que é a maçonaria? Primeiro vamos mostrar algumas ideias ou sugestões. E nós vamos seguir uma linha. Se eu for trazer maçonaria dentro do conceito de maçonaria é uma seita secreta. Se eu for considerar isso, a primeira coisa que eu estou falando é que a maçonaria faz parte do cristianismo. Porque dentro do sentido etimológico da palavra seita, uma seita, ela só existe dentro de uma religião. Saiu de fora da religião, não é seita. Exemplo, islamismo não é seita, é religião. Hinduísmo não é seita, é religião. Cristianismo não é seita, é religião. O que é seita então? Seitas são subdivisões dentro das religiões. Um exemplo, o apóstolo Paulo disse bem assim: eu fui criado na mais severa seita da nossa religião. Mas peraí, Paulo falou isso. Eu fui criado na mais severa seita da nossa religião. Ué, qual era a religião do apóstolo Paulo? Judaísmo. Qual era a seita do apóstolo Paulo? Farisaísmo. Então, o farisaísmo só poderia existir dentro do judaísmo. Este é o sentido. Então, se eu considerar maçonaria como seita, automaticamente eu estou falando que ela engloba o cristianismo. Ela vai estar no mesmo nível de todos os movimentos ou denominações cristãs. Mas vamos em frente. Agora, seria uma sociedade filantrópica? Esse sentido aí de filos, de filantropia, para a maçonaria ter essa identificação como termo único não funciona. Não funciona. Por quê? Porque o que a maçonaria faz, propaga, o que a maçonaria prega, está além de uma sociedade filantrópica. Ela não pode ser unicamente classificada como uma sociedade filantrópica. Pronto, maçonaria é uma sociedade filantrópica. Não funciona. O que a maçonaria tem, a sua filosofia, aquilo que se prega, aquilo que se faz, como conduz toda a sua organização ou instituição, está muito além de filantropia. Então não poderíamos tratar somente como filantropia. Mas tem uma terceira sugestão. Pode ir, a terceira sugestão. Sociedade filosófica. Primeiro temos o filos da filantropia, agora temos o filo da zofia, temos a filosofia. Se formos também tratar a palavra filosofia, ela iria trazer uma visão mais acadêmica, uma visão mais de pensadores, de pensamento, de coisas um pouco, muito mais trabalhar no sentido literário ou no sentido argumentativo. E aí não poderíamos dizer que maçonaria seria só filosófica. Mas vamos em frente. Chegamos. Religião. Religião. O que é o sentido da palavra religião? Que muitos até contestam. De religar, religare. Mas uma religião é de religar. A religião ela tem doutrinas, ensinamentos. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o vídeo de 1 minuto. Nós vamos ter 1 minuto e 9 segundos. Um ex-grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, o Laelso Rodrigues, que foi grão-mestre do Grande Oriente, ele vai falar o que é maçonaria. Então, não tem coisa melhor do que ouvir um maçom. Certo, amém? Ué, nós temos aí um monte de coisa. Vamos ouvir um maçom, então. O que um maçom vai falar sobre maçonaria? 1 minuto e 9 segundos, ok? Vamos lá, então. Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano.
Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Pronto. Muito bem. Vamos voltar lá no slide então? Vamos refazer agora no slide a frase dele. Claro que vocês ouviram, mas não deu para gravar. Vamos lá. Coloca no slide de continuação. Ok? Isso. Pode ir tranquilo. Ok? Pode ir. Vamos lá então. Ok, pode soltar aí, vai lá. Vamos então. Pode ir. Laelson Rodrigues, o que ele falou? A frase dele é a seguinte. Pode ir, varão. Ó, vamos acompanhar comigo então. Ele diz: a maçonaria, é um maçom, um grão-mestre, hein? Ele diz, é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica, evolucionista. Então é tudo isso, é o conjunto. Não pode ser uma coisa só. Então vamos lá, adianta o vídeo então. Ele falou bem assim, iniciática. Eu tenho ali na iniciática o conceito organizacional. Ele falou filosófica, eu tenho ali o conceito intelectual. Ele disse progressista, não tem como outro a não ser um conceito político. Filantrópica, conceito social. Evolucionista, conceito científico. É porque desconfigurou lá, conceito científico. Bom, então o que nós poderíamos deduzir? A maçonaria é tudo isso. Mas preste atenção agora no que as autoridades maçônicas vão dizer. Pode ir. Perdão. Ele soltou uma última frase que ele disse o seguinte: proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Conceito religioso. Então, a maçonaria, além disso tudo, ela é também religião. E eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, pode soltar aí. Autoridades maçônicas tratam a maçonaria como religião. Pode ir. Olha o que diz o breviário maçônico. O maçom, dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Está lá no breviário maçônico. Pode ir. Ainda diz, a maçonaria pode ser uma religião no sentido estrito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal. Continua. O contato com a parte divina é a comunhão com o grande arquiteto do universo, é o culto diante do altar, dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. Todos esses conceitos são conceitos de uma organização religiosa também. Pode ir em frente. Agora olha esse daí, ó. O Charles Leadbeater, ele disse o seguinte: ele é considerado o maior historiador de toda a história da maçonaria. Charles Leadbeater, ele diz o seguinte: ainda que hoje em dia os maçons não deem à sua ordem o nome de religião, porque o maçom sempre vai negar que não é religião. Mas olha o que a autoridade está dizendo: tem ela origem religiosa. Olha lá, Vida Oculta da Maçonaria, o livro dele.
Pode ir em frente. Aí ele continua. Para muitos irmãos, a maçonaria é a única religião que tem professado. Então o que nós vamos tratar? Nós vamos encontrar então uma maçonaria inclinada para coisas espirituais. Uma maçonaria inclinada para a espiritualidade. E agora eu vou começar a dizer uma coisa para você. Nós vivemos em dois mundos. Mundo físico e mundo espiritual. Mundo físico é matéria. Mundo físico é matéria, tudo morre. Isso aqui, ó, tudo um dia vai acabar, não tem jeito, é matéria. Mundo espiritual não morre. Agora tem um detalhe. O mundo espiritual, ele rege o mundo físico. O mundo espiritual domina o mundo físico. Porque o mundo espiritual não morre. O mundo espiritual é mais poderoso. Então o que tiver de espiritualidade em qualquer organização vai ter domínio e poder. Isso é reino espiritual. Então pode ser a organização que for. Se tiver inclinação espiritual, haverá toda uma influência espiritual. Vamos em frente aí. Agora Albert Maker, olha o que ele diz. Um dos maiores eruditos da maçonaria. Isso eles não são aceitos como opinião particular ou pessoal. O que eles dizem é autoridade. Porque quando você apresenta qualquer outro escritor, se eu apresentar um escritor desse aqui, ó, para um maçom, olha o que ele diz aqui. Não, isso é a opinião dele. Agora eu quero ouvir falar desses homens aí, falar se é a opinião deles. Eles são autoridade. Agora vamos lá. Albert Maker diz o seguinte: a franco-maçonaria pode justificadamente reivindicar o título de instituição religiosa. Abrimos e fechamos as nossas lojas com orações, invocamos a bênção do Altíssimo sobre todos os nossos trabalhos. Até então parece que é uma coisa bonita, né? Grande arquiteto do universo, Altíssimo, oh, que maravilha. O negócio fica bom, não, vamos para lá, vamos todo mundo para lá. Mas vai em frente, pode ir. Exigimos de nossos neófitos uma profissão de crença, confiante na existência e num cuidado superintendente de Deus. Eita, coisa linda. Aguarda que você vai ver que vem aí, meu filho. Pode ir. Aí ele mesmo fala, mas peraí, ai meu Deus, estragou. Olha o que ele falou. A maçonaria não é cristã. A religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. Pô, tá tão bom, meu filho. Está lá no livro dele, da Enciclopédia Maçônica, página 618. Falei, poxa vida. Mas peraí, se não é cristianismo, é o quê? Porque está cheio de cristãos lá. Ih, rapaz, o negócio está feio. Vamos em frente. Romanos 6,16. Olha o que Paulo diz. Não sabeis vós que, submetendo-vos a alguém como escravos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem servis como servo. Deixa eu procurar ali que me cortaram aqui as ideias. Então deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu ir para Romanos. Eu não posso me arriscar e trazer um versículo completo, não. Acompanhe comigo então aí. É porque eu fiz questão de copiar os versículos para nós ganharmos tempo, para não ficarmos procurando na Bíblia, ganharmos tempo, e para aproveitar a versão King James. A versão King James. Só para me concluir o versículo de Romanos 6,16. Vamos lá, diz assim a palavra. Romanos 6,16. Concluindo. Não estáis informado de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo deste a quem obedeceis. Aí o versículo completo. Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Paulo está dizendo o seguinte: qualquer obediência que você tiver a qualquer pessoa, ele vai, no contexto aqui, ele vai falar sobre pecado, influência espiritual, ele vai falar sobre questões espirituais, ele vai falar que vai repousar sobre você aquilo que nós chamamos de uma cobertura espiritual, porque você vai estar debaixo de uma autoridade espiritual. Vamos lá, outro versículo. Pode ir, por gentileza. Assim, só esse versículo, por enquanto. A definição interpretativa. O que nós definiríamos então? O que seria maçonaria? Essa é a nossa definição. Não conseguimos outra. A maçonaria é a junção do espírito filosófico e religioso para a prática filantrópica.
Pronto, seria uma definição de tudo isso que o grão-mestre falou e daquilo que nós interpretamos até aqui. Vamos em frente. Cadê o relógio? Estou procurando o relógio, estou preocupado já, né? Porque você me dá o seu... Não, vou ligar o celular, que eu não gosto de ligar o celular, depois estou aqui, né? Tá filmando não, né? Brincadeira, já sei já. Obrigado. Me lembra para mim não levar para casa, tá? Obrigado. 8h30 já, isso mesmo? Misericórdia. Vamos em frente, temos meia hora. Vamos lá, quando surgiu a maçonaria? Vamos quando surgiu. Estudiosos e pesquisadores costumam dividir a origem da maçonaria em 3 fases distintas. Vamos em frente. Maçonaria primitiva, que vai desaparecer na história. Maçonaria operativa, pela Idade Média, com construções de templo, ou seja, aquela famosa frase quando os maçons, os pedreiros, colocam mão na massa. E a maçonaria especulativa é quando ela vai entrar numa fase mais filosófica, vai exaltar mais os seus símbolos. Pode ir em frente. Os documentos originais primitivos se perderam. Os documentos se perderam. Então, resta-nos as versões históricas. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui? Eu vou apresentar... Segura aí, varão. Segura aí, meu irmão. Ok. Eu vou apresentar para vocês as versões históricas. Vamos lá. Primeira versão. A maçonaria teria existido com os construtores do Templo de Salomão. Os construtores do Templo de Salomão. Essa é a primeira versão apresentada por muitos maçons. Na construção do Templo de Salomão, tinha um engenheiro-chefe chamado Hiram Abif. Conta a história na versão maçônica, que este Hiram Abif, coordenando a construção do Templo de Salomão, 3 pupilos dele descobriram algo de misterioso que ele estava escondendo, relacionado ao ocultismo e a verdades que não poderiam ser reveladas. E aí os seus pupilos o assassinaram. Pronto, mataram o Hiram Abif. E ali aqueles 3 pupilos, eles passaram a propagar aqueles segredos que estavam ali contidos no Templo de Salomão. Curiosamente, um templo maçônico, ele vai ter justamente as divisões que tem o Templo de Salomão, apenas diferenciando em alguma parte da estrutura, a estrutura física do templo. A segunda versão, pode ir, a segunda versão dá que os maçons surgiram com as associações medievais de pedreiros, construtores de catedrais. Então aquelas famosas catedrais da Europa, Inglaterra, de toda a Europa, teriam sido construídas pelos pedreiros. Essas associações de pedreiros medievais, eles, dali parte a raiz da maçonaria. Eles tinham um conhecimento oculto e eles se preservaram, ampliaram a sua associação e ali, nessa versão, nasce a maçonaria. Mas tem uma terceira versão. Olha os templários ali. Os poucos templários salvos da execução dos anos 1307 a 1314. Para quem não conhece a história dos templários, os templários eram cristãos, soldados cristãos que tiveram o propósito de criar uma organização para proteger os peregrinos em visita a Jerusalém. O que acontece é que a história tomou um outro rumo. Os templários começaram a enriquecer, os templários começaram a ter uma certa autoridade, supostamente maior que a igreja assim acusaria. Então a igreja romana passou a perseguir esses templários e aí criou-se o que nós dizemos de uma inquisição para acabar com esses templários. Então essa versão diz que alguns templários resistiram a essa perseguição católica e ali começaram a maçonaria. Mas agora pode ir, tem uma quarta versão ainda, antes de nós trazermos a mais atual. Que a maçonaria teria iniciado a partir das práticas do misticismo do antigo Egito, ou das fraternidades secretas daquele período, daquela época do apogeu do Império Egípcio.
Então todo aquele misticismo egípcio, ali estava contida os segredos da maçonaria. Ok, vamos lá. Bom, só que aí aconteceu um reavivamento maçônico nos tempos modernos, e nós temos a data desse reavivamento maçônico. Pode ir? Então, vamos lá. 24 de junho de 1717, segura essa agora, hein? Em Londres, 2 pastores, presbiteriano e luterano, James Anderson e John Theophily, iniciaram, a partir da unificação de 4 lojas maçônicas em Londres, iniciaram o que nós conhecemos hoje como franco-maçonaria, Então, essa maçonaria que nós temos hoje, a raiz mais próxima dela é de 1717, reavivada por 2 pastores, um presbiteriano e um luterano. Vamos em frente. Em 1723, James Anderson publicou as Constituições da Maçonaria. E, em 1738, o Papa Clemente XII promulgou a primeira condenação católica da maçonaria. Ela percebeu uma certa ameaça e ali começou a perseguição. Muito bem, pode ir em frente, querido. O que prega a maçonaria? Eu estou adiantando, tá, meus queridos? Para nós cumprirmos o nosso horário. O que prega a maçonaria? Vamos lá, pode ir. O deus Gadu, grande arquiteto do universo. Ele não é trino nem único. É o nome genérico para identificar as divindades de todas as religiões. Essa franco-maçonaria, meu filho, se for ateu, não entra. Você tem, essa maçonaria não aceita ateus. Se você falar bem assim, eu acredito no diabo, você serve. Tem que acreditar em alguma coisa, em algum trem. Ela não aceita. Então esse grande arquiteto do universo, ele representa as divindades de todas as religiões. Alá, Krishna, Buda, Jeová, Maitreya, Brahma e muitos outros. Agora preste atenção nos comentários. Vamos lá. Albert Maker. Olha o que ele diz. Pode estar certo que Deus está igualmente presente com o hindu piedoso no templo, o judeu na sinagoga, o maometano na mesquita e o cristão na igreja. Vamos, continue. Aí o Henry Wilson diz: o monoteísmo foi adotado como o único dogma religioso da franco-maçonaria por alguns autores. Isso, obviamente, viola princípios maçônicos, pois requer a crença em um tipo específico de deidade suprema. O que o Henry Wilson está dizendo? Os maçons que estão na maçonaria e que estão pregando o monoteísmo, que é a crença em uma única divindade, em um único Deus, estão violando princípios maçônicos. Porque a maçonaria não vê assim, a maçonaria não é isso. A maçonaria não declara uma única divindade. Vamos em frente, mais um aí. No rito York, maçonaria americana, o 23º grau é exclusivo para revelar o verdadeiro nome de Deus na maçonaria. Seu nome é, ali está incompleto, mas vou ler para vocês. Seu nome é Jabulon. Jabulon. Gente, vocês estão vendo que aqui não tem nada de ficar especulando, nada disso. Estou trabalhando com documento. Estou trabalhando com livros maçônicos. Se vocês perceberem, quando eu coloco a frase, tem a referência, onde está escrito. Você pode procurar onde está escrito. Agora, o que é esse Jabulon? Você vai lembrar, então, lá naquela Copa, lá que foi a melhor Copa para o Brasil, né? Aquela Copa foi fantástica, né? Foi a melhor Copa que nós tivemos. O nome da bola era o quê? Exatamente, era uma referência, uma influência. Agora, o que é esse Jabulon? Vamos lá, pode ir em frente. Esse Jabulon é o seguinte: o Já é para lembrar a divindade Yahvé, Jeová. O Bu é Baal ou Bel.
E a última palavra, On, é de Osíris. É de Osíris. Ali é porque o meu foi desconfigurado. É de Osíris. Então o que nós temos aí? Nós temos uma trindade maçônica, de divindade maçônica. Yahvé, Baal e Osíris. Pode ir em frente. Agora vamos para a Bíblia. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Mateus 6, 24 diz, você não pode adorar a dois senhores, você não pode servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Vamos lá, outro texto bíblico, Marcos 12, 29, esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este, que está lá, desde Deuteronômio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Não tem como existir outro Deus. Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus. Vamos em frente. Êxodo 23, 32. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. No Antigo Testamento, Deus falando para o seu povo, vocês vão encontrar muitos povos que adoram a deuses. Não terás outro Deus diante de mim. Não façam aliança com esses povos. Não façam aliança com quem adora outros deuses, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Vamos em frente. A maçonaria, quem é Jesus na maçonaria? Jesus na maçonaria não é Deus. E está no mesmo nível de Buda, Maomé, Kardec e outros. Ele não é Salvador e não ressuscitou. Você quer ver um comentário? Pode soltar aí. Vamos lá. R.S. Klimer, ele é grau 33, uma das grandes autoridades da maçonaria. Ele diz o seguinte: ao deificar Jesus, a humanidade como um todo é despojada de Cristo, como uma potência eterna no interior de toda a alma humana, um Cristo latente em cada homem. Ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que você considera Jesus divino, considera Jesus Salvador, você deixa de dar oportunidade para que a humanidade seja Cristo também, para que a humanidade desperte o Cristo dentro dela. Aí ele continua, vamos lá. Ele continua: ao deificar, assim um homem, Jesus, orfanaram toda a humanidade. Ele está querendo dizer, a partir do momento que vocês consideram Jesus como Senhor, como Deus, vocês deixaram a humanidade órfã, deixaram a humanidade sem salvação, porque a humanidade também tem capacidade de ser Cristo, a humanidade também tem dentro de si a sua divindade, porque o ser humano também é Deus. Essa é a ideia. Pode ir em frente. Agora olha o J.D. Buck, também uma autoridade maçônica respeitada. Ele disse: primeiro os teólogos fizeram um fetiche da divindade impessoal onipresente, para que pudessem ter um Deus homem particularmente para eles. Ele está dizendo que os teólogos criaram um Deus homem só para eles. Bom, vamos ver depois o que a Bíblia diz, né? Pode ir em frente. Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Pode ir. Ainda em Colossenses 2,9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Pode ir em frente. 1 de João 5,20. E nós vivemos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! A maçonaria prega práticas ocultas, promovem ações secretas e ocultas. A maçonaria foge dos princípios cristãos quando age com práticas espiritualmente secretas e ocultas. Vamos em frente então. Agora o Henry Wilson diz o seguinte: olha só o que ele diz, essa aí foi longe, hein? Sim, Lúcifer é Deus, e infelizmente Adonai também é Deus, pois a lei eterna é que não há luz se não houver sombra, não há beleza sem a feiura, não há branco sem o preto. O que ele está dizendo? É aquela ideia do yin e yang, né? Equilíbrio dos opostos.
ele está falando bem assim, o Lúcifer, ele também tem a mesma essência de Deus. A diferença são os opostos, as questões opostas. Então Lúcifer também é Deus. Pode ir em frente. Ainda ele diz, caso Lúcifer não fosse Deus, iria Adonai, cujas ações provam sua crueldade, perfídia e ódio pelos homens, barbarismo e repulsa pela ciência. Será que Adonai e seus sacerdotes o caluniariam? Então está dizendo o seguinte, sabe por que você fala mal do diabo? Sabe por que você calunia o diabo? Porque ele é Deus também. Porque ele é Deus também. Vamos em frente. Mateus 5,16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus. Abra comigo aí, querido, Mateus. Vamos pegar esse versículo completo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Estamos indo bem no nosso horário. Capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler aqui completo. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Nada de ocultismo, ver as boas obras. Pode ir em frente. João 3, 19 e 21, abram comigo por gentileza. João 3, eu quero ler por completo. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, a partir do 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Deus nos chamou para a luz e não para as trevas. Aleluia! Efésios 5. Vamos lá, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, a partir do 8. Aleluia! Efésios capítulo 5, a partir do 8. Diz assim: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Versão King James. Pode ir em frente. A maçonaria prega o sincretismo e o ocultismo, mistura de práticas e elementos das diversas religiões para cultos e rituais supostamente cristãos. Vamos em frente. Olha o que diz o Meli Hall. Esse Meli Hall é também uma das grandes autoridades respeitadas, um erudito na maçonaria. Ele diz: o verdadeiro maçom não é limitado por credos. Sua religião deve ser universal. Cristo, Buda ou Maomé. O nome pouco importa, pois ele reconhece só a luz e não o portador. Ele adora em todo o santuário. Vamos em frente. Gálatas 1, 8, 9. Para ele: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja anatema. Ou seja, na minha tradução, maldito. Pode ir. 2 Coríntios 6,14 foi o que nós lemos, que comunhão a luz com as trevas. Pode ir em frente. A Bíblia na maçonaria, para fechar essa parte da pregação, o que prega a maçonaria. A Bíblia na maçonaria não é autoridade de conduta e fé. É apenas um símbolo. Porque o que mais se vê na maçonaria, meu amado, é Bíblia. Tem Bíblia à vontade. Mas vamos ver o que eles dizem da Bíblia.
Vamos lá, Henry Wilson. A opinião maçônica prevalecente é que a Bíblia é só um símbolo da vontade divina, lei ou revelação, e não que seu conteúdo seja lei divina, inspirado ou revelado. Está dizendo que a Bíblia não é uma autoridade divina. A Bíblia não foi inspirada. A Bíblia não é uma revelação de Deus. Quando eles falam isso da Bíblia, você vai lembrar uma coisa. Estão falando que a Bíblia simboliza isso, mas ela não é isso. É apenas um símbolo. Qualquer outro livro pode ter o mesmo efeito. Você quer ver no próximo comentário? Oliver Street, grande autoridade também, ele diz: nenhuma loja entre nós deve ser aberta sem sua presença, a presença da Bíblia. Ó, não abre a loja sem a Bíblia, não. Vocês têm que abrir a Bíblia. Vamos lá. Mesmo assim, ela não é mais do que um símbolo. Representa a verdade divina em todas as formas. Pode ir embora. Ainda ele diz: não há nada de sagrado ou santo no mero livro. É só papel ordinário. Qualquer outro livro, tendo o mesmo significado, teria o mesmo resultado. Isso fere até a história, porque não existe na história livro que transformou o reino, a não ser a palavra de Deus. Isso está na história. Pode procurar, você não vai saber de nenhum livro em todo o mundo que mudou reinos, transformou vidas, mudou nações. Somente a Bíblia como palavra de Deus. Pô, insanidade falar uma coisa dessa. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Aleluia! Hebreus 4,12, portanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. João 17,17, Jesus orando disse: Pai, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. E agora, por que cristãos se tornam maçons? Depois desse pequena exposição, por quê? Então tem 5 razões. Não que seja todas as 5. Pode ser uma delas só. Pode ser 2. Mas não tem como escapar. Primeira, falta de conhecimento profundo das Escrituras. Vamos interpretar a Bíblia, gente. Segundo, falta de maturidade cristã e discernimento espiritual. Maturidade cristã e discernimento espiritual. Terceiro, falta de experiência real com o Espírito Santo. Quarto, interpretação equivocada das verdades centrais da fé. E por último, visão particular da maçonaria. São essas 5 razões por que cristãos vão para a maçonaria. Fora isso, são busca de status, alguma segurança. Tudo isso levado por influência de uma pessoa conhecida. Porque para entrar na maçonaria tem que ser convidado. Eu ia falar um negócio muito interessante, que eu falei sobre maçonaria lá no Emerson Mafessoni, há uns 6 anos, se não me engano. Foram 20 maçons, né? 20 maçons participaram. No final me fizeram uma abordagem. Perguntaram se a esposa, né, tinha alguma coisa contra a maçonaria. Eu falei, mas por quê? Não, precisaríamos de uma pessoa como você. Eu falei, ó, na maçonaria entra pobre também? Pô, depende de qual é o seu conceito. Falei aquilo só para tirar, né? Eu falei, pelo amor, pela madrugada, né? Vamos em frente. E eu vou terminar falando sobre os símbolos da maçonaria. Os símbolos maçônicos revelam sua crença e ideologia. É curioso, né? O que eu for falar dos símbolos aqui é isso mesmo, tá, gente? Às vezes o símbolo tem, vamos lá. O esquadro e o compasso. O esquadro simboliza moralidade, retidão e matéria. A matéria. O compasso simboliza a espiritualidade. Bom, aí eu fui virar uma folha de um livro, pode ir. Aí me aparece o Albert Maker dizendo, peraí, o Albert Maker mudou o negócio lá, o que ele diz?
O símbolo é, na verdade, uma alusão bela, se bem que um tanto abstrusa, à antiga adoração do sol. E apresenta-nos pela primeira vez aquela variação dela, conhecida pelos antigos como adoração do falo. Mas peraí, o que é falo, o Albert Maker? Pode ir. Aí ele fala, o falo era uma representação esculpida do órgão de geração masculino, e diz que sua adoração originou-se no Egito, e incorporado no simbolismo da franco-maçonaria. Poxa, o simbolismo estava tão bonito, mas tudo bem, pode ir em frente que os outros não vão mudar não. Delta luminoso, simboliza o Supremo Criador e seu poder onipotente, é poder ali, tá? O olho que tudo vê, a sabedoria suprema. Aí quando você vai estudar sobre Nova Era, a maioria dos aquarianos fala, não, isso aí não é da maçonaria não, isso aí é nosso. Isso aí é nosso. Esse olho aí não era não, isso não tem nada de Deus não, isso aí é o olho de Lúcifer, o olho que tudo vê. Eu não sei, eu estou lendo ali, pode ir. A pedra bruta, se você for lá aqui em Vila Velha, tem um monumento maçônico, aí tem uma pedra bruta e um cúbico. A pedra bruta simboliza a inteligência do aprendiz ainda rude e o desafio da transformação pelo conhecimento. Então por isso que é rude. Representa ali o maçom que está começando. Mas tem a pedra, pode ir, tem a pedra cúbica, simboliza a busca maçônica da perfeição por meio do trabalho. Esse é o sentido dessas duas pedras, tá? Não coloca diabo em tudo não, tá, gente? Esquece esse negócio de diabo aí. Vamos em frente. O avental é o símbolo do trabalho com pureza, parte principal do vestuário maçônico. Pode ir. Concluímos com Efésios 6:11. Abram vossas Bíblias. Efésios 6:11. Pode congelar aí mesmo a imagem de Efésios 6:11. A partir do 11, melhor dizendo, ou só o 11 mesmo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém? Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você feche os teus olhos agora, eu vou orar por você. Quem sabe é nesta noite aqui, pessoas que estavam pensando em ir para a maçonaria. Quem sabe há pessoas aqui que estão vivendo esta realidade. Eu sei que você recebeu algo de Deus, algo do Espírito Santo no seu coração. E eu quero nesse momento orar por você. Onde você estiver, você pode ficar aí. Eu não vou chamar ninguém à frente, eu vou apenas orar. Mas quero que no momento que eu estiver orando, você coloque o seu coração agora no altar de Deus. Tome uma decisão hoje se você faz parte dessa sociedade. Do pouquinho, nós apenas falamos um pouquinho para você entender. Um pouquinho para nos despertar. O desejo de Deus é que você seja muito além da onde você chegou. É que você seja muito mais da onde a maçonaria considera você. Eu quero dizer que o plano de Deus é muito maior que qualquer organização. O plano de Deus é muito maior que qualquer loja maçônica, qualquer autoridade maçônica. Deus
O plano dele é maravilhoso, é maior do que tudo isso. Eu quero orar para você, e se você quiser, aonde você estiver, pedir perdão a Deus, pedir o socorro de Deus. Deus, a Bíblia fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Ele está estendida para atuar. O Espírito Santo quer te dar uma nova experiência real com ele. E eu quero orar por você, a igreja também vai orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse período, Senhor, tão importante, tão especial, Senhor, de despertamento espiritual na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, as intenções de cada um aqui. Pai, este homem, ó Deus, que estava pensando em ir para essa sociedade, esse homem que estava pensando em ir para essa instituição, Deus, e o Senhor tocou no coração dele, o Espírito Santo agora, Senhor, que a vida dele, ó Pai, comece a passar por uma renovação a partir de hoje, que ele possa, Pai, receber o verdadeiro avivamento na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Pai, continue abrindo os seus olhos, para que ele possa agora enxergar o que Deus tem para ele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, este irmão, ó Deus, que ainda está vivendo essa realidade, ó Deus, maçônica, ó Pai, o Senhor é o Deus que resgata, Senhor, o Senhor é o Deus que abre a porta, ó Deus, o Senhor é o Deus que estende as mãos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estende a mão para o teu filho agora, para o teu servo, ó Deus, porque tu sabes que ele te ama, ó Pai, ele, ó Pai, quer cada vez mais se aproximar do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, que esta verdade, ó Pai, possa resplandecer agora, que esta verdade, Senhor, possa surgir efeito agora no seu coração e na sua vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós quebramos, ó Pai, todas as correntes agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todas as cadeias espirituais, ó Deus, que caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Porque, ó Pai, o sacrifício maior, o pacto maior foi na cruz do Calvário, o sangue derramado não foi de bode, foi na cruz do Calvário, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós neste momento, ó Pai, declaramos, ó Pai, a queda do inimigo, a derrota do inimigo, e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Poder sentar, querido. Muito obrigado, meu amado. Se você quiser para... Amém. Amém. Alguém ficou curioso e quer... Eu vou abrir oportunidade para 3 pessoas aqui. Que quer perguntar alguma coisa para o Alex. Levante o Simão ali, primeiro. Sim. Aquele G, no compasso ali e no esquadro, a maior interpretação é de gnose. Gnose, conhecimento. Nos Estados Unidos, o próprio inglês, né, God, não é, de Deus. Então, esse é o sentido do G, não é, de identificar gnose, que é conhecimento oculto. Nos Estados Unidos, eles vão usar de acordo com alguns países, de acordo até com a sua língua. Mas no consenso maior seria esse G da gnose, ou o rito York, né, dos Estados Unidos, o God, que é Deus, ok? É comum de toda a sociedade ter o processo, como o Laelso Rodrigues falou, não é? O grão-mestre, iniciático. Então, nós cristãos, nós fizemos também um pacto. Só que o nosso pacto é tremendo, o nosso pacto é da cruz. Quando Jesus lá nasceu, ele falou, né? Esse sangue é o sangue da nova aliança, né? É o cálice da nova aliança no meu sangue. Só que o sangue de Cristo foi o pacto definitivo. Então nós também estamos entrelaçados a esse pacto maravilhoso, que Cristo levou na cruz os pecados da humanidade. Só que na maçonaria, esse pacto ele tem um lado oculto. Por exemplo, eu tenho aqui uma revista que eu não gosto muito, tenho muito cuidado com as informações dela, que é a revista Super Interessante. Então, a Super Interessante, eu gostei da matéria, fez um belíssimo trabalho, justamente sobre a iniciação, como é que seria, o que os maçons dizem da iniciação. É claro que tem uma coisa muito curiosa e interessante. Você pergunta para o maçom bem assim, é verdade que lá eles beberam o sangue do bode? Aí o maçom vai falar, não
né? Mas se um outro falar sim, houver essa divergência, é porque o ritual de iniciação, ele, durante o tempo, ele teve algumas mudanças, dependendo da pessoa. Então, quando a pessoa vai entrar na maçonaria, já sabe toda a vida da pessoa. Então, sabe se você é um cristão fervoroso, se você é um cristão, então, o seu ritual, ele vai sofrer uma pequena mudança. Agora, sabe se você é secular, é um camarada mais ocultista, igual, se descobre que você é um satanista, aí, meu filho, o pau vai quebrar, o negócio vai ficar bonito mesmo. Então, o ritual, ele mantém a sua estrutura, mas dependendo da pessoa, surge uma mudança. Não é por isso que os maçons vão ter essa linguagem diferente. Um vai falar que sim, o outro vai falar que não. Eu assisti um ano passado o debate de um maçom evangélico e um ex-maçom evangélico. Agora imagina, né? Bom, não, pode ir, o crente pode ir, pode. O outro falou, não, não pode não. Aí eu comecei a ver o debate dos dois. Inclusive um é aqui do Espírito Santo, né? Foi muito interessante. Então o pacto é justamente por isso. Para mostrar a iniciação e fazer esse fechamento, não é? Da sua presença e da sua marca. Ele é marcado. Mas isso é muito sério, porque é um pacto. Então tem um juramento. Então as palavras no juramento também são muito fortes, por causa da influência. Não é? A pessoa, ela é considerada um profano que está nas trevas. Então quem está iniciando a maçonaria já é considerado alguém que está nas trevas. A maçonaria seria a suposta luz. Obrigado. Mais alguém? Sim. Isso. Uhum. O varão já até desligou aqui, né? Eu deixei separado algumas teorias, porque eu sou assim, quando eu preparo um estudo assim, eu já elaboro possíveis perguntas. Então essa daí eu imaginei que alguém ia perguntar, eu coloquei até nos slides, ficou muito interessante, só que ficou longo, né? Falei, vou deixar se der tempo, não é? A questão do bode é uma visão mais lendária. Então existem algumas histórias. Como que o bode entrou na maçonaria? Né? Como que entrou? A primeira versão do bode, dentro dos escritores maçônicos, vem lá da Idade Média, quando a Igreja Católica começou a perseguir e torturar os maçons. Então os maçons não tinham mais como se comunicar para reunir. Então a história conta, uma das histórias conta que um maçom passava na rua passeando com um bode. Ele passeava na rua com um bode. Então os maçons que não se revelavam sabiam que a reunião iria ser na casa daquele ali. Então essa é a primeira história. A segunda história mostrava que nessa mesma época, que são versões históricas, né? Os maçons eram torturados. Então eles não entregavam seus irmãos. E aí eram chamados de bode por causa disso, porque não entregavam os irmãos. E a mais conhecida do Bafomé, né? A figura lendária do Bafomé, que é a história de um bode que começa desde o satanismo e vai adentrando várias religiões, e quando chega na maçonaria, ele chega com uma força maior. Ele tem mais uma visão de satanismo. Então são várias versões como esse bode entrou na maçonaria. Mas de fato, possivelmente nos rituais de iniciação, não se usa, eu ouvi poucos maçons falar sobre isso, não se usa o bode como animal, mas as figuras. Né, as figuras. A não ser que algum maçom teve, que eu não cheguei a entrevistar nenhum maçom que teve um ritual onde se mostrou claramente alguma coisa do bode. Mas isso vem desde a Idade Média. Eles usavam sim o bode. Então o Bafomé seria a figura do ocultismo, do satanismo, dentro da maçonaria. Amém? Glória a Deus. Foi bem esclarecedora? Acho que foi, né? Amém. Deus possa continuar abençoando o Alex.